Olá, sejam bem-vindos a este episódio 182 de E o Resto é História, o primeiro programa de 2023. Que seja um ano em grande, com muita história, e nós somos os dois cujo nome já conhece, de cor e salteado, Rui Ramos, João Miguel Tavares, os mesmos de sempre, cada vez mais jovens. Ora bem. Bom, custava 5 escudos. E a tiragem do primeiro número não andaria muito longe da tiragem dos dias de hoje. 65 mil exemplares. Foi no dia 6 de janeiro de 1973, faz agora 50 anos, que chegou às bancas um novo semanário chamado Expresso. Foi fundado pelo então jovem Francisco Pinto Balsemão, tinha então apenas 35 anos. E em meio século o Expresso transformou-se nesta instituição, não é? Mas não é da instituição que queremos falar, e sim do início do jornal, ou seja, do Expresso dos anos 70 e da influência que ele teve nessa década. Rui, o Expresso foi lançado há 15 meses, não é? Mais ou menos, antes do 25 de abril de 74, e portanto era o tempo do marcelismo. Aquele era um jornal que se queria arejado, de gente que sonhava com um novo regime. Tu dirias que o Expresso teve alguma influência na queda da ditadura, ou pelo contrário, é apenas um sintoma de que essa ditadura estava a chegar ao fim da linha? Acho que um dos cuidados que o historiador deve ter é resistir a uma visão da história onde tudo parece de antemão determinado. Isto é, como se portanto, interpretar o aparecimento do Expresso como significando necessariamente a proximidade daquilo que viria a ser o movimento militar, certo, de 25 de abril de 1974. Quer dizer, como se houvesse uma relação... Contar a história de trás para a frente, como aos evangelhos, não é? Primeiro Cristo ressuscita, então agora toda a sua vida passou a fazer sentido à luz do acontecimento. Não, o grande problema do historiador é que, ou um dos problemas, não é bem um problema, mas é uma dificuldade que o historiador pode ter, ao fazer a história de uma época, ele sabe o que aconteceu depois. Certo. E a tentação é interpretar tudo aquilo que aconteceu em função do que aconteceu depois, dar-lhe esse significado. Isto é dizer, isto foi um sinal do que viria a acontecer a seguir. Nós sabemos que o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, acabou com a Revolução de 25 de Abril de 1974. Vemos o Expresso a começar em janeiro de 1973 e pomos ali esses 15 meses logo como algo, certo, que vai... Portanto, é natural. É muito difícil não interpretar algo como, por exemplo, o aparecimento do Expresso em função do que iria acontecer antes depois. Mas penso que seria um erro, quer dizer, é sempre um erro em história fazer isso, porque atribuímos aos atores da história uma presciência que eles obviamente não tinham, isto é, eles não sabiam o que ia acontecer, e ao mesmo tempo tiramos a esses autores uma parte da qualidade da sua ação. Isto é, porque se fosse fatal que o 25 de Abril iria acontecer, tudo então parece fácil. Isto é, o erro a coisa estranha era as pessoas não terem todas começado a comportar-se em função daquilo que iria acontecer. Sim. E como não é, quando nós percebemos que não é fatal, ou quando admitimos que não é fatal, começamos a perceber que coisas que agora parece que iam no sentido da história, talvez fossem atos de resistência, de crença, de insistência notáveis. Isto é, de alguém que não sabia que aquilo ia ter o resultado que se esperava, mas mesmo assim fez. Certo. Pronto. Nós aqui, falaste do marcelismo, já aqui falámos nos últimos tempos várias vezes do governo de Marcelo Caetano, por exemplo, a propósito das eleições presidenciais de agosto de 1972. Certo, ao qual tu atribuíste aí sim um momento decisivo. Aí pareceu-me que é o momento do marcelismo. Pareceu-me que é o momento em que Marcelo Caetano começa a perder o controle da situação. Isto é, nessas eleições em que, ao avalizar ou não resistir à reeleição do almirante Américo Tomás como Presidente da República, Marcelo Caetano descontentou ou frustrou outros chefes militares que aspiravam à presidência, como era o caso do general Spínola, que era o comandante-em-chefe da Guiné, ou do general Causa da Riaga, que era o comandante-em-chefe em Moçambique, em 1972. E penso que, a partir daí, esses generais começaram a comportar-se e a minar, digamos, o terreno onde estava Marcelo Caetano. Agora, vamos
para tentar perceber o 1973 talvez recuar mesmo ao princípio do marcelismo, em 1968. Nós já estamos a falar daquilo que pode parecer, por causa do 25 de abril de 1974, o crepúsculo do marcelismo. Mas Marcelo Caetano, em 1968, portanto 4 anos, cerca de 4 anos antes, ele tinha conseguido suceder a Salazar. Tinha sido aceite por aqueles que viriam depois a ser chamados os ultras, isto é, aqueles mais próximos de Salazar, da linha política que eles identificavam com Salazar, tinha sido aceito por eles, apesar de Marcelo Caetano ter a reputação de ser quase um dissidente do salazarismo, nos anos 60, quase um reformista. Ele tinha-se afastado ele tinha saído do governo em 1958, naquele contexto das eleições presidenciais em que esteve o general, em que foi candidato o general Humberto Delgado. Depois, a partir de 1961, tinha aparecido mesmo, quase 1961-62, tinha aparecido mesmo em ruptura com Salazar, e com uma ruptura, enfim, não declarada, mas muito óbvia, e, portanto, era quase uma oposição interna do salazarismo, mas é aceito pelos salazaristas em 1968 como o sucessor de Salazar. E, ao mesmo tempo, e também já falámos aqui disso, a propósito, aliás, até das cheias de 1967, Marcelo Caetano consegue, a partir de 1968, no governo, voltar a atrair para o regime muitos grupos daqueles círculos, enfim, certos círculos políticos e sociais que tinham até aos anos 50, 60 apoiado a ditadura, como é o caso dos católicos, mas que nos anos 60, sobretudo, tinham começado a dar mostras de descontentamento, de impaciência, de dissidência, de discordância em relação à ditadura salazarista. É o caso daqueles ditos católicos progressistas, mas é também o caso de monárquicos, por exemplo. Católicos e monárquicos tinham sido dois grupos ou duas áreas de política ou sociais de apoiantes do Estado Novo, que nos anos 60 começam a gerar também eles opositores. Até aí, digamos que a maior parte da oposição ao Estado Novo tinha resultado dos antigos republicanos e daqueles grupos de extrema-esquerda dos anos 20, isto é, comunistas, anarquistas, era daí que vinha a oposição. E a partir dos anos 50 e 60 começa também a aparecer de católicos e de monárquicos, que até então tinham estado conotados com o Estado Novo. E Marcelo Caetano consegue, digamos, já dissemos aqui isso, consegue, a partir de 1968, convencer alguns desses quase oposicionistas a confiarem outra vez no regime, a confiarem outra vez porque tinham a esperança Estado Novo. Que iria haver uma mudança. Exatamente, com a ideia de que se querem uma adaptação de Portugal aos modelos da Europa Ocidental, e estou a usar a expressão que é usada pelo Presidente da Comissão Executiva da União Nacional em 1968, ele diz que o objetivo é mesmo adaptar o país aos modelos da Europa Ocidental, isto é, portanto, incluindo uma democracia pluripartidária. Se querem isso, o Estado Novo, a ditadura, é a melhor via para chegar aí, e não uma revolução. Isto é uma revolução da esquerda, uma revolução liderada pela esquerda oposicionista, não daria tantas garantias de chegar a um tipo de regime político e de sociedade como o da Europa Ocidental, como a evolução por dentro do Estado Novo. Portanto, é esta expectativa que é criada e que leva... E os homens da ala liberal acreditaram nisso. Leva muitos desses que já estavam quase críticos e oposicionistas a confiarem em Marcelo Caetano, e como aqueles que vieram a ser os deputados da chamada ala liberal da Assembleia Nacional, a aceitarem ser eleitos nas listas da União Nacional em 1969, como é o caso de Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota, João Pedro Miller Guerra, Mota Amaral ou Francisco Pinto Balsemão. Aliás, quase todos eles depois deveriam estar, de uma maneira ou de outra, envolvidos na criação do lançamento do Expresso em 1973. É óbvio que Marcelo Caetano, ao ser aceito por uns e ao persuadir outros, está a criar expectativas muito diferentes. Certo. Esse é que é o ponto. Isto é, os salazaristas aceitam Marcelo Caetano porque julgam que ele é
o mais capaz de assegurar a continuidade da ditadura e, sobretudo, a continuidade das políticas no ultramar, isto é, de defesa do ultramar contra a possibilidade de uma independência no curto prazo. Portanto, é a expectativa que os salazaristas têm, com alguma razão, apesar de eu disse que Marcelo Caetano tinha aquela reputação de oposicionista nos anos 60, mas antes disso Marcelo Caetano tinha sido um dos grandes colaboradores de Salazar e era quase um dos fundadores do Estado Novo nos anos 30, pela colaboração que tinha tido com Salazar, até mesmo na elaboração da Constituição de 1933. Mas, por outro lado, quer católicos, aqueles católicos ditos progressistas, quer os chamados tecnocratas, que é uma figura que aparece agora, aqueles que estão ligados aos planos de fomento, aqueles que estão ligados às reformas económicas e sociais, no sentido, mais uma vez, de aproximar o país dos níveis de desenvolvimento da Europa ocidental. Todos esses esperam não a continuidade, mas uma evolução. Isto é, esperam que o regime se desenvolva nesse sentido em direção à Europa Ocidental. E tem algumas razões para isso. Isto é, o regime o Estado Novo já tinha integrado o país não só na NATO em 1949, mas na Associação Europeia de Comércio Livre em 1960, portanto o país estava a integrar-se, mesmo ditadura, sendo uma ditadura, estava a integrar-se na Europa Ocidental, portanto era possível imaginar que continuaria a ocidentalizar-se e que poderia haver até uma dimensão política dessa transformação económica e social que estava a acontecer nos anos 60, através da industrialização, da urbanização da sociedade portuguesa, também da imigração. Portanto, duas expectativas muito diferentes, e Marcelo Caetano tenta resolver isso com uma ideia que é uma espécie de quadratura do círculo, que é a evolução na continuidade. Isto é, portanto, a evolução na continuidade deixava a continuidade e propunha a evolução. A evolução, quer dizer, cada um olhava para as fórmulas e via lá o que lhe interessava. Olhava para a palavra favorita. E olhava para uma para a outra. Portanto, agora, eu acho que isso funcionou de alguma maneira até 1972, até às eleições presidenciais de 1972, mais ou menos, e a partir de 1972, de facto, Marcelo Caetano parece-me que começa a gerar cada vez mais desconfiança de uns e frustração de outros. Geralmente fala-se do distanciamento dos chamados liberais, isto é, que teriam deixado de acreditar a partir do momento em que Marcelo Caetano deixou reeleger o almirante Américo Tomás, que estava muito conotado com a defesa da continuidade salazarista. Portanto, a partir do momento em que ele deixou reeleger o almirante Tomás como Presidente da República, teriam perdido a confiança em Marcelo Caetano para efetuar verdadeiramente uma evolução, mas também há também um distanciamento dos chamados ultras, isto é, dos mais salazaristas, que nessa altura também começam digamos, a suspeitar cada vez mais, enfim, nunca tinham tido uma grande opinião de Marcelo Caetano, mas a partir daí começam também a distanciar-se, eles também. Agora, isso não quer dizer que Marcelo Caetano não tivesse continuado a tentar jogar com uns e com outros. Esse é que é o ponto principal. Isto é, apesar deles estarem a distanciar, não quer dizer que ele tivesse desistido de continuar o jogo que ele mantinha desde 1968, que era equilibrar uns e outros, de maneira a aparecer como uma espécie de intermediário e de árbitro entre estas correntes. O que tu estás a dizer é que mesmo após a eleição de Américo Tomás em 72, o Marcelo Caetano continua a tentar esse equilíbrio. A tentar esse equilíbrio entre estes dois lados. E o Expresso está de alguma maneira relacionado com isso? Essa é uma das maneiras de ver o aparecimento do Expresso. Pronto, em janeiro de 1973, o nascimento do Expresso coincide também com o facto com o Francisco Sá Carneiro renunciar ao mandato de deputado, o que foi entendido como uma ruptura com Marcelo Caetano, com a ditadura, e portanto, desse ponto de vista, o Expresso, que aparece nesse mês, que era dirigido por Francisco Pinto Balsemão, dirigido e fundado por Francisco Pinto Balsemão, e onde Sá Carneiro tinha uma coluna, Visto, chamava-se Visto, uma brincadeira, enfim, uma referência à censura, não é? Ao visto da censura. O Expresso pode ser entendido desse ponto de vista como um sinal, como um sintoma do afastamento. Mas acaba por ser uma coincidência, não é? Porque, ou seja, o facto da renúncia ao mandato de Sá Carneiro bater com o nascimento do Expresso
É uma coincidência. Pode parecer uma... Sim, pode parecer, não foi combinado. Não houve uma combinação. Isto é, o Expresso é um processo longo, claro, em que Francisco Palito Balsemão trabalha bastante durante muito tempo, porque há uma dimensão, nós estamos aqui a falar sobretudo da dimensão política, mas há uma dimensão propriamente jornalística. E empresarial. Que é de criar um jornal, um semanário à imagem dos grandes semanários britânicos, ou das edições semanais dos jornais britânicos. Portanto, esse era o modelo e, portanto, era essa a tentativa de criar esse tipo de jornal aqui. E, de repente, ele coincide com a grande ruptura da ala liberal. Ora bem, mas o Expresso, para aparecer, só aparece... Nós estamos numa ditadura. Certo. As pessoas, às vezes, é preciso esquecer. E, portanto, o que acontece numa ditadura, em termos públicos, é consentido pelo ditador. E o Expresso aparece porque Marcelo Caetano deixa que o Expresso não apareça. Estava distraído. Isto é, não estava distraído, não estava ali, de repente estava ali em fundo, apareceu este jornal. Não, o Expresso aparece com sentido, portanto, com sentido, isto é, consentido pela ditadura, com consentimento de Marcelo Caetano, e, portanto, pode ser também visto, e penso que é visto também em 1973, como um sinal de que Marcelo Caetano está a deixar os liberais, mesmo depois de se terem afastado dele, por exemplo, na Assembleia Nacional, está a deixar os liberais, os chamados liberais, organizarem-se no espaço público. Isto é, de repente, terem um jornal deles. Outros sinais disso, já tinha... Isto não era a primeira vez que havia esse tipo de sinal. Em 1970, o governo tinha deixado organizar a SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que ainda hoje existe, a SEDES, 1970, que reúne muita gente desta área também de liberais e até da oposição mais clássica, da oposição de esquerda também. Em julho de 1973, portanto, 6 meses depois do Expresso, o governo, o regime, consente o chamado Encontro Político dos Liberais, que é em Lisboa, num edifício na Rua Brancamp, que tem aquela característica das franjinhas, sim, e portanto ficou o encontro do Franjinhas, e onde estes liberais todos, mais uma vez Francisco Pinto Balsemão, Joaquim Magalhães Mota, Sá Carneiro não participa no encontro, mas passa por lá, passa pelo edifício, portanto se reúnem, criticam imenso as políticas seguidas, discutem e quase parece, é entendido por alguns observadores nessa época como o começo de o governo estar a consentir no embrião de partido político, no aparecimento de um partido político liberal. E, portanto, isto poderia parecer que Marcelo Caetano continua no seu jogo, agora que os liberais, digamos, uma parte deles pelo menos se afastou, quer dizer, parecia mais distante, ele está a aceitar que eles se organizem, digamos, porque é isto, o Expresso não tem uma vida fácil. O Sá Carneiro, em determinado momento, até desiste mesmo de escrever, tal era a pressão da censura. O Francisco Pinto Balsemão, nas suas memórias, diz que esteve mesmo a pensar que teria de desistir do jornal por causa dos cortes e dos prejuízos que os cortes da censura ocasionavam. Mas o que vemos, ou o que podemos ver também, é Marcelo Caetano a deixá-los aparecer, quer dizer, a deixá-los manifestar-se. Aliás, tal como deixava manifestar também os ultras, que também patrocinavam congressos, como o Congresso dos Antigos Combatentes no verão de 1973. Portanto, em 1973 não é claro, o jogo de Marcelo Caetano continua a ser, digamos, um bocadinho imprevisível. O que é que ele está a fazer? Está a deixar estes liberais organizarem-se no espaço público no sentido em que ele ainda possa estar a pensar numa evolução democratizante para a qual precisaria do apoio destes liberais e era bom eles terem um jornal, terem encontros, estarem mais ou menos organizados? Ou está pura e simplesmente a continuar o jogo de 1968, isto é, a deixar os ultras também fazer as mesmas coisas e, portanto, a contrabalançar as duas correntes, ultras e liberais, de maneira a ele aparecer como, digamos, um fiel da balança. Exatamente, como um fiel da balança. Portanto, há
há várias leituras possíveis do ano de 1973 e de um acontecimento como este. E claro, em 1973 ainda ninguém sabia o que ia acontecer em 1974. Portanto, é muito provável que todos estes protagonistas deste ano estivessem, digamos, preparados para tudo. E uma das coisas que eles depois acabaram por ter um papel foi, depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, constituírem o Expresso e todas estas, enfim, e tudo aquilo que lhes estava, e todos os, enfim, os atores políticos que lhes estavam associados, constituírem, de facto, na nova situação pós-revolucionária, a base do que foi, por exemplo, o Partido Popular Democrático, hoje PSD, e daquilo que veio a ser a direita da democracia portuguesa. Foi uma das coisas que aconteceu, mas podia ter acontecido outras coisas. Quer dizer, se por acaso o 25 de Abril não tivesse ocorrido em 1974. Portanto, as leituras do ano de 1973 e do que é que significa aquilo que aconteceu lá, acho que temos de admitir que, não estando tudo determinado, as coisas podiam ter tido outro sentido. Muito bem. Nós estamos a falar de acontecimentos que aconteceram há 50 anos. E não foi só a fundação do Expresso, também houve outro que ocorreu, e foi um episódio igualmente marcante do tempo marcelista. Refiro-me à vigília da Capela do Rato. No dia 30 de dezembro de 1972, um grupo de cristãos dá início a uma vigília, supostamente 48 horas, com uma greve de fome à mistura, para refletir sobre a guerra colonial e, portanto, uma vigília de oposição declarada ao regime. E, em simultâneo, as brigadas revolucionárias lançam alguns petardos em Lisboa, distribuem panfletos em solidariedade com os manifestantes, e há centenas de pessoas que acabam por se juntar ao grupo original na Capela do Rato. Mas a vigília não chega ao fim, já que no dia seguinte à noite, dia 31 de dezembro, a polícia de choque invade a Capela do Rato e prende cerca de 50 pessoas. A iniciativa, no entanto, acabou por marcar a atualidade e Marcelo Caetano sentir-se-á obrigado a responder num longo discurso na rádio e na televisão. Rui, que importância atribuis a esta vigília da Capela do Rato, já nos estertores do regime marcelista? Mais uma vez, também não tem era, uma só sabemos que era estertor. Exatamente, tem uma importância simbólica retrospectiva, isto é, retrospectivamente tem uma grande importância, porque o 25 de Abril acontece ano e meio depois. E mais uma vez não tem importância nenhuma se tivesse como a vigília na Igreja de São Domingos em 1968, que era organizada, aliás, pelas mesmas pessoas que organizaram esta e que não ficou na história, porque a distância para o 25 de Abril foi era demasiado longa. Grande e, portanto, não ficou na história. Quer dizer, mas de qualquer maneira é importante. Isto é, tem importância, quer dizer, é interessante para perceber a história de Portugal em meados dos anos 70. E creio que é interessante por 4 razões. Primeiro, porque acontece numa igreja. Com a colaboração, aliás, de algum clero católico. Os padres da Capela do Rato, como o padre Alberto Neto, enfim, de alguma maneira colaboram com esta iniciativa, ou pelo menos não se opõem a... E, portanto, isto quer dizer que, mais uma vez, portanto, é mais um sinal de que em 1973 a ditadura não tinha apenas uma oposição vinda daqueles setores tradicionais da oposição, republicanos e comunistas, mas já tinha esta oposição de setores católicos e monárquicos, porque há católicos e monárquicos envolvidos nesta iniciativa, e que está a acontecer dentro de uma instituição, que é a Igreja Católica, que tinha sido desde os anos 20 muito importante em suscitar um certo consenso à volta da ditadura. A Igreja Católica, que tinha sido imensamente perseguida durante a Primeira República, nos anos 20 e 30 recebe a ditadura militar e depois o Estado Novo como um porto de abrigo em relação à perseguição que os republicanos a que os republicanos a tinham sujeito nos anos 10 e sobretudo nos anos 10 e também de vez em quando nos anos 20 em Portugal. Portanto,
o facto de ser agora dentro da Igreja Católica que estão a surgir a oposição, estes contestatários ao regime, é mais um sinal deste processo de afastamento dos católicos, já aqui falámos, que vinha da década, pelo menos que vinha da década de 50, que tiveram um grande momento, esse talvez o momento mais importante de todos, no conflito entre o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, e Salazar em 1958, a propósito do memorando que Dom António Ferreira Gomes escreveu e enviou a Salazar, e depois que se consolida com a modernização da Igreja, com o Concílio Vaticano II no princípio da década de 60, que é também entendido como uma forma de distanciamento em relação ou da possibilidade dos católicos olharem para a Igreja de uma maneira diferente daqueles tradicionalistas que supostamente estariam mais do lado do Estado Novo, mas que Marcelo Caetano, como já disse aqui, Marcelo Caetano em 1968-69 consegue de alguma maneira inverter este distanciamento. Isto é, consegue trazer para o seu lado, para a colaboração com o governo, muitos destes católicos e até monárquicos que estavam, enfim, que no tempo de Salazar, nos últimos anos do governo de Salazar estavam já absolutamente, enfim, cansados e frustrados com o regime, com a ditadura, com a política ultramarina, com a guerra em África, com essas coisas todas. Portanto, é um sinal, os católicos já não estão completamente do lado da ditadura, nem sequer os monárquicos. Isso já se tinha visto, repito, nos anos 60, tinha havido comunicados, manifestos. Curiosamente, que Salazar tinha deixado que fossem publicados. Em 1965 deixou que fosse publicado uma espécie de um grande comunicado assinado por vários católicos e monárquicos de dissidência em relação à ditadura e que Salazar deixou que fosse publicado na imprensa. Portanto, o regime da ditadura teve sempre estas ambiguidades. Quer dizer, isto era tudo muito bem calculado e por vezes aquilo que parecia uma grande iniciativa da oposição tinha sido calculada pelo regime com determinados objetivos para marcá-los ou para os deixar emergir. E o que tu estás a dizer é que, apesar de tudo, quando lias a imprensa do Estado Novo, não era tudo louvores absolutos ao regime. Havia um jornal. As pessoas provavelmente não têm essa noção. Como se fala muito na censura, parece que não existia nenhuma espécie de. Não, havia jornais nitidamente da oposição. Havia jornais declaradamente da oposição, como a República, que é publicado durante todo o Estado Novo. É um jornal da oposição ao regime, quer dizer, um jornal crítico do regime. Havia o Diário de Lisboa, que também era frequentemente muito crítico, e nos momentos em que havia eleições, estes jornais tornavam-se absolutamente ferozes, quer dizer, e publicavam coisas que hoje nos espantam contra o regime. Portanto, isto era uma ditadura, era mesmo uma ditadura, havia censura, havia perseguição àqueles que tinham uma atividade organizada contra o regime, mas não era a União Soviética, não era a Alemanha nazi, não era a Itália fascista, isto é, fazia eleições, embora eleições falsificadas, mas fazia eleições, e consentia uma quantidade, aquilo que eram estas liberdades vigiadas, controladas e calculadas para obter determinados permitia a liberdade, efeitos. Mas não libertinagem, não é? Como dizia uma famosa frase. Deixava que lhes servia por vezes, como alguma oposição dizia, para identificar quem estava contra. Manifestavam-se, nestes períodos, manifestavam-se e, portanto, ficavam identificados. E até era mais fácil controlá-los do que empurrar toda a gente para a clandestinidade, empurrar toda a gente. Portanto, o regime funcionava de uma maneira diferente. E podia também funcionar assim porque, e esse é o facto, durante muito tempo teve muito apoio na sociedade portuguesa. Certo. Isto é, por exemplo, o facto de ter a Igreja Católica colaborar, enfim, ou a hierarquia da Igreja Católica do lado, ele estava-lhe um grande apoio, portanto permitia-se, não estava confrontado com uma enorme contestação popular e, portanto, permitia-se deixar os setores da oposição que aparecerem porque os via como minoritários e, portanto, com pouca força e, portanto, deixava-os manifestarem-se. Não é? Agora, repito, nada disto nos deve fazer esquecer que era, de facto, mesmo uma ditadura, mas é uma ditadura que é mais aproximada das ditaduras de hoje.
das ditaduras que existem hoje, que é aquelas ditaduras que fazem eleições, mas em que os ditadores ganham sempre, que deixam alguma oposição manifestar-se, mas contidamente. Isto é o tipo de ditaduras que há hoje, que é ditaduras muito diferentes daquelas que existiram nos anos 30. Mais Rússia atual do que a União Soviética do antigamente. Portanto, a ditadura portuguesa, a ditadura de Salazar, é mais parecida com esse tipo de ditadura do que com a ditadura de Stalin, quer dizer, é mais aproximada de, enfim, sem querer fazer... É mais aproximada da ditadura de Putin do que da ditadura de Stalin, se quisermos assim. Quer dizer, está mais próxima desse modelo. Mas, portanto, esses católicos manifestavam-se. Já tinha havido uma vigília pela paz, como eu disse, na Igreja de São Domingos, em Lisboa, de 1968 para 1969, com alguns dos mesmos que depois estiveram na Capela do Rato, de 1972 para 1973. Estou a falar do Teotónio Pereira, Francisco Pereira de Moura, Luís Moita. Já tinham estado nessa iniciativa de 1968 para 69. O que quer dizer que havia um grupo de ativistas católicos ligados já tinham algumas ligações à oposição de esquerda, mas que se moviam dentro das estruturas eclesiásticas e com algum eco. Por exemplo... Como é que aquilo se amplificou, não é? A vigília em si. A vigília amplifica-se, por exemplo, na Assembleia Nacional, onde tanto Sá Carneiro como, sobretudo, João Pedro Miller Guerra, que é outro deputado da ala liberal, falam do caso, isto é, falam do caso, e há uma discussão na Assembleia Nacional sobre o caso da Capela do Rato. Há outra amplificação, por exemplo, os padres da Capela do Rato, entre eles o padre Alberto Neto, acabam por ser presos no dia 1, já no dia seguinte, portanto, não com aqueles que estavam a fazer a vigília, mas no dia seguinte. E é o próprio Cardeal Patriarca, aliás, o novo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, que se empenha na libertação desses padres e que vai até à sede da PIDE, onde eles estavam, da Polícia Política, onde eles estavam presos, e exige a sua libertação. Portanto, há um envolvimento grande e leva também Marcelo Caetano, numa das suas conversas em família, a fazer uma referência ao caso da Capela do Rato. Enfim, isto é algum eco, quer dizer, dá algum eco. A saída de Sá Carneiro não teve nada a ver com isto? Porque aconteceu logo a seguir. A saída de Sá Carneiro, quer dizer, é o contexto, quer dizer, é o contexto de distanciamento. Aliás, eu penso que muito provavelmente aqueles que organizaram outra vez uma vigília, como tinham, reparem, a primeira vigília é de 1968-69 e depois não tem sequência. E não tem sequência porquê? Muito provavelmente porque Marcelo Caetano nessa altura consegue atrair muitos daqueles que poderiam talvez dar, digamos, amparar as atividades destes grupos de católicos contestatários. Portanto, eles devem ter sentido que não tinham, enfim, o ambiente não era bom para voltarem a fazer uma iniciativa desse género. Porquê? Porque provavelmente iria apenas demonstrar que estavam mais ou menos isolados. É muito provável que no fim de 1972 lhes tenha ocorrido que, se voltarem a fazer essa iniciativa, terão um apoio completamente diferente. Isto é, de 1968 para 1969, eles fazem na Igreja de São Domingos, não tem o mesmo eco, e meses depois Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão estão a aceitar ser eleitos nas listas da União Nacional, isto é, nas listas patrocinadas pelo Governo nas eleições legislativas de outubro de 1969. Enquanto neste novo ambiente, Sá Carneiro está a renunciar ao mandato de deputado, Francisco Balsemão e a maior parte dos outros deputados, ou dos mais conhecidos da ala liberal, estão a anunciar que não vão ser candidatos nas eleições de outubro de 1973. Portanto, é um ambiente completamente diferente. Mas estamos a falar da elite lisboeta, certo? Estamos a falar da elite lisboeta, e aí é o segundo ponto pelo qual esta iniciativa é interessante, porque a iniciativa envolve pessoas de famílias tradicionalmente ligadas à ditadura salazarista. Militares, grandes figuras do regime, enfim, um dos organizadores ou dos patrocinadores é Nuno Teotónio Pereira. Nuno Teotónio Pereira é arquiteto, é sobrinho de Pedro Teotónio Pereira, que é um dos mais importantes colaboradores de Salazar. Portanto, temos o sobrinho de uma das fundadores, uma das grandes figuras do Estado Novo, envolvidos em atividades de contestação, em atividades já com cariz oposicionista. E estava a ideia de que alguns daqueles que deveriam ter sido a juventude do regime, isto é, os herdeiros do poder, estavam agora, como acontecia à juventude de outros países ocidentais, a ser socializados
na contestação, até mesmo à esquerda, na década de 60, década das manifestações na Europa e nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, etc. E o que está a acontecer à juventude e estamos a falar da juventude universitária, portanto estamos a falar dos filhos das elites, porque é um ensino que está-se a abrir, mas ainda não está aberto a toda a população. O que estamos a dizer é que filhos de famílias que tinham feito carreira no Estado Novo e, portanto, não tinham até razões de queixa do Estado Novo em termos pessoais, certo, estavam a voltar-se eles próprios contra o regime de uma certa medida correspondendo a uma onda de contestação das instituições vigentes que afligia todos os países ocidentais e também, aliás, os países de leste, sim, também, na Checoslováquia, em agosto de 1968, também se tinha visto a mesma juventude contestatária aí contra o regime comunista, no Ocidente, contra os regimes que eles chamavam capitalistas e burgueses. Portanto, o regime não está a conseguir impedir dentro de Portugal essa evolução também dessa juventude universitária, incluindo até alguns dos filhos das famílias do próprio, certo, regime. E, portanto, o caso da Capela do Rato tem também essa importância por aí. Por outro lado, tem também importância por causa do tema. O tema da paz e obviamente, a crítica à guerra em África. Certo. E a crítica, isso é muito importante, a guerra em África, que tinha começado em 1961 em Angola e que nesse momento tinha correspondido a um certo, até pela brutalidade dos atos dos movimentos independentistas em 1961, os massacres de colonos, os massacres de outras etnias africanas no norte de Angola, digamos que o regime tinha aproveitado um certo consenso sobre a necessidade de reagir militarmente a esses massacres, quer dizer, a essa ofensiva. E, portanto, inicialmente a guerra parece uma questão de defesa, e a ditadura salazarista aproveita isso para a tornar uma questão que não pode ser discutida. Isto é, se alguém discute é porque está do lado dos assassinos, do lado dos terroristas. A pátria não se discute, não é? Como dizia Salazar. Exato. Como diziam lá na altura, a pátria não se discute, defende-se. Assim, a expressão era essa, portanto, era preciso defender a pátria. E isso correspondeu no princípio dos anos 60 até a várias personalidades da antiga oposição republicana que se aproximam da ditadura salazarista por causa da defesa do ultramar, porque tem também uma grande tradição de identificação com o Portugal ultramarino. Por exemplo, uma das grandes figuras da oposição nos anos 40 tinha sido o general Norton de Matos, que tinha sido governador de Angola. Portanto, uma parte da oposição republicana ainda argumentava que a intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, tinha sido justificada pela defesa do ultramar e, portanto, havia digamos que houve a possibilidade no princípio dos anos 60 de a ditadura salazarista captar alguns destes republicanos, gente que tinha estado contra o regime durante décadas, mas que de repente, no princípio da década de 60, encontra este ponto comum, que é a defesa do ultramar. E, portanto, isto criou à volta do ultramar uma espécie de um consenso que nitidamente se está a desfazer agora. Isto é, o ultramar está a começar a tornar-se uma questão divisiva. Uma questão que divide, já não... E isso, obviamente, é mau para a ditadura. Isto é, a ditadura tinha ali uma questão com a qual podia acabar com as discussões, dizer, mas vocês estão contra a pátria, contra o Portugal ultramarino. Bem, agora há gente que já está a argumentar, a começar a argumentar contra. Por várias razões, pelo prolongamento da guerra, também por uma parte desta juventude contestatária nas universidades. As guerras portuguesas em África são o equivalente da guerra americana do Vietnã. A guerra americana do Vietnã tinha sido um dos grandes fatores de mobilização da esquerda universitária na Europa e nos Estados Unidos nos anos 60. Bem, Portugal tinha agora, os portugueses tinham agora, os universitários portugueses tinham agora este equivalente nas guerras em África, mas também para a Igreja Católica. A Igreja Católica está, nesta altura, enfim, há setores da Igreja Católica que cada vez
mais convencidos que não é uma muito boa ideia identificar o catolicismo em África com o colonialismo português. Certo. Isto é, que isso não deve estar identificado. E o Papa, o Papa Paulo VI, tinha multiplicado nos anos 60 nos anos 70 vários sinais de distanciamento em relação à política colonial portuguesa. Por exemplo, em 1970 tinha recebido os líderes de alguns dos partidos independentistas armados das colónias portuguesas. Sim, no Vaticano, falámos disso. Mas também o próprio Marcelo Caetano, e agora dentro do regime, o próprio Marcelo Caetano tinha começado a mudar a política ultramarina. Por exemplo, com a revisão constitucional de 1971, que deu a Angola e a Moçambique o estatuto de Estados, com assembleias legislativas. E isso para alguns dos ultras, dos mais salazaristas, era um indício de que Marcelo Caetano estava a preparar a independência do ultramar português. Aliás, Marcelo Caetano tinha sido acusado nos anos 60 de separatismo, de federalismo, isto é, de não seguir a política de integração, e, portanto, há uma discussão à volta do ultramar. Começa a haver uma grande discussão nos anos 70 à volta do ultramar, começa a ser discutido, e a Capela do Rato é um sinal também dessa discussão. Tu falaste em 4 razões, até agora disseste 3, a quarta vai ter que ficar só para os nossos ouvintes em podcast. O nosso tempo em FM chegou agora ao fim. Para quem nos está a ouvir dessa forma, eu despeço-me, até para a semana. Os outros que estão em podcast, avançamos então para a quarta razão. A quarta razão pela qual o acontecimento da Capela do Rato é interessante é a ligação da iniciativa. Embora essa ligação não fosse clara para todos os participantes, a ligação desta iniciativa aos grupos de extrema-esquerda, aos estudantis, e também às organizações clandestinas que propunham ações violentas como um meio de derrubar o regime, como era o caso, e citaste aqui, das Brigadas Revolucionárias, que tinham dirigidas por Isabel do Carmo e Carlos Antunes. Das Brigadas Revolucionárias saiu o PRP, o Partido Revolucionário do Proletariado, em 1975, e depois alguns dos ativistas do PRP vão formar as FP25 em 1980. Ora bem, as Brigadas Revolucionárias estão ligadas a esta iniciativa da Capela do Rato. A ligação, primeiro, nota-se imediatamente na linguagem, quando se vê as fotografias dos cartazes colocados na capela, de contestação à guerra em África, vê-se que essa contestação é feita nos termos da extrema-esquerda. Isto é, fala-se de imperialismo, de fascismo, quer dizer, a linguagem com que a extrema-esquerda discutia política em 1973. Mas depois há mesmo uma ligação, isto é, as Brigadas Revolucionárias colaboram mesmo na organização da iniciativa. Repito, nem todos os participantes na iniciativa tinham, a maior parte deles provavelmente não tinha ideia dessa ligação. Sim. As Brigadas Revolucionárias são clandestinas, não são identificadas, portanto as pessoas não sabem, mas, por exemplo, eles fazem a propaganda da iniciativa através da explosão de petardos, que lançam panfletos e aliás, algumas dessas explosões causam ferimentos graves em 2 crianças em dezembro de 1972. E isto é um sinal de duas coisas. Primeiro, que uma parte, mesmo que pequena, daquela juventude dissidente do Estado Novo estava também a seguir os caminhos da extrema-esquerda europeia, que nessa época começava a aderir à ideia da violência revolucionária. É estes os anos em que surgem também o grupo Baader-Meinhof na Alemanha, as Brigadas Vermelhas na Itália, que estão ativos, o IRA na Irlanda do Norte, a ETA em Espanha. Portanto, uma parte da esquerda, desta esquerda contestatária, desta esquerda universitária, está a render-se, digamos, à ideia da violência como um meio de chegar, enfim, à situação preferida por eles, o que é também um sinal do impasse em questão, e neste caso há já uma ligação destes grupos, de uma parte destes grupos católicos a esta extrema-esquerda dada à violência. O outro aspecto pelo qual isto é interessante é para percebermos que estes grupos de católicos, embora sejam significativos, ainda não são extraordinariamente influentes, ainda não têm uma grande influência. Eles, mesmo para organizar uma ação destas, aproximam-se da oposição tradicional.
enfim, da oposição tradicional, estou eu a dizer, esta oposição que vem dos meios republicanos e comunistas e de extrema esquerda. Aliás, essa ligação, embora a ligação às Brigadas Revolucionárias não fosse clara para toda a gente, mas a conotação da ação com aqueles grupos estudantis mais de extrema esquerda já era suficientemente clara para alguns católicos, de acordo com os testemunhos dos participantes, alguns católicos, mesmo em discordância com o Estado Novo, mesmo em discordância com as guerras em África, não quererem participar para não estarem associados a estes grupos de extrema esquerda. E isso leva-nos talvez para a conclusão final, e que é esta, quer dizer, por mais significativa que tenha sido esta iniciativa da Capela do Rato, que terá juntado 200 de pessoas, talvez, a verdade é que ficou mais uma vez isolada como aquela iniciativa de 1968-69. Isto é, não teve seguimento. Não teve seguimento, quer dizer, não houve outros casos. Isto é, portanto, adquiriu esta dimensão simbólica em grande medida também por ser a única. Quer dizer, por ser única. Isto é, se tivesse havido imensas capelas do Rato naquela altura, ou de 1973 para 1974, imensas vigílias da paz, provavelmente, talvez esta não fosse tão lembrada. Quer dizer, é lembrada também, e tem este sentido, porque foi exatamente a única... Não deu origem a uma vaga de protestos. E porquê? Bem, primeiro porque estamos numa ditadura e esta ditadura ainda conseguia impor custos elevados a quem contestasse. Por exemplo, os funcionários públicos que estiveram presentes ou que foram identificados como tendo estado presentes na Capela do Rato foram expulsos da função pública. Até houve, quer dizer, pessoas que de repente ficam sem carreira, sem os seus meios de vida, portanto não era fácil dizer vamos manifestar-nos, vamos contestar, vamos assinar. Era preciso quase uma certa independência e uma certa, até quase uma certa, ter alguma cobertura social e económica para se poder permitir ficar sem o emprego, não é? Ficar sem o emprego, ficarem em dificuldades. E por isso é que esta contestação, os atos de contestação nestes anos estão muito associados a pessoas que estão numa fase de relativa independência na vida, como é o caso de estudantes. Isto é, de estudantes universitários, portanto, podem ser punidos e depois continuar a estudar e depois dizer que enfim, foi um momento de juvenil, de uma contestação juvenil, e tentarem ser recuperados. Quer dizer, não estou a dizer que este fosse o cálculo deles, mas estão numa situação em que lhes permite, isto é, não têm famílias, não têm empregos e, portanto, lhes permite, embora possam às vezes também prejudicar os seus estudos, quer dizer, mas estão numa situação um pouco diferente daqueles que têm já uma vida começada, uma vida estabelecida. Ou então são filhos de famílias bem. E que, portanto, têm essas e não é por acaso que é isso que vemos de uma maneira predominante nesta iniciativa da Capela do Rato. Isto tem a ver com a ditadura, obviamente. Quer dizer, a ditadura limita a estes setores a possibilidade de dissidência. E por isso também percebemos que o derrubo do regime não veio de ações destas. Isto não são estas ações que derrubam o regime. Vem do meio das Forças Armadas, quer dizer, aquilo que derruba o regime, a ditadura portuguesa em 25 de abril de 1974, não é grandes manifestações, como vimos numa espécie da Primavera Árabe há uns 10 anos, não é nada disso, é um golpe de Estado militar, quer dizer, são as Forças Armadas. E é isso porque era uma ditadura relativamente eficiente em isolar e, digamos que, tirar relevância à oposição. E fizeram isso também na Capela do Rato. Isto é, a Capela do Rato não dá origem a um grande movimento de contestação do regime. É um sinal e cria este ambiente de distanciamento do regime. E isso, de alguma maneira, facilita aquilo que também... prepara aquilo também que acontece depois de 25 de abril de 1974. Dá-se o golpe militar e há uma adesão maciça depois
à nova situação revolucionária, no 1º de maio de 1974. Quer dizer, e de alguma maneira estas atividades, estes sinais de contradição, de contestação da ditadura ajudaram, digamos, mas claro, a sociedade civil portuguesa não estava capaz por ela própria, se libertar da ditadura. Foi preciso mesmo as Forças Armadas. Muito bem. Assim termina esta edição de O Resto é História. Nós cá estaremos de volta para a semana. Até lá.